Olá, aqui é o professor Sérgio do Labgel Mackenzie. Hoje vamos falar de mapas temáticos. Criação de mapas temáticos no QGIS. Os mapas temáticos são utilizados para uma análise visual das informações existentes na tabela de atributos de uma camada. Os principais tipos de mapas temáticos são símbolo simples, categorizado, graduado e baseado em regra. Neste vídeo nós vamos exemplificar cada uma dessas categorias e vamos mostrar alguns exemplos de aplicação para cada um desses mapas temáticos. Para isso, vamos utilizar novamente o exemplo Brasil completo, deixando visível apenas a camada de municípios. Este mapa temático é um mapa temático do tipo símbolo simples. O símbolo simples, todas as feições têm o mesmo formato, né? Então tem a mesma cor, tem o mesmo tipo de linha, tem o mesmo preenchimento. Quando você entra nas propriedades da camada, ou através desse menu aqui, propriedades, ou através de um duplo clique na camada, você encontra uma tela de estilo, onde você tem as características da sua camada. Aqui estão os estilos possíveis, né? Símbolo simples, categorizado e assim por diante. Então, no símbolo simples, como eu disse, todas as feições têm a mesma aparência. Então, você pode escolher aqui, por exemplo, o tipo de preenchimento, né? A cor de preenchimento, a cor da borda, o estilo de preenchimento, se você quer um preenchimento com uma cor sólida, se você quer vazado, que seria o sem pincel, se você quer algum tipo de achura, né? Você pode escolher o tipo de borda também, linha sólida, tracejada, sem caneta, que seria o sem borda, né? E algumas outras características, por exemplo, espessura da linha. Então, todas essas informações aqui você configura o símbolo simples da sua camada. Um outro estilo de camada é o categorizado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar essa camada. Então, clicando com o botão direito, duplicar. Então, foi criada aqui uma cópia dessa camada. Eu vou renomear essa cópia para regiões do Brasil. Vou desligar municípios e ligar regiões. E eu vou modificar o estilo dessa camada. Só uma coisa importante, né? As camadas duplicadas elas são armazenadas em um mesmo arquivo. Então, qualquer modificação que você faça na geometria das feições ou na tabela de atributos vai afetar todas as camadas duplicadas. A única diferença entre uma camada e outra, né, é que as camadas possuem o seu próprio estilo. Cada camada duplicada tem o seu próprio estilo. Se você realmente quiser fazer modificações na geometria ou na tabela de atributos, a minha sugestão é que você salve a camada como um outro arquivo shapefile e aí faça as mudanças que você quer. Então, muito cuidado aí na hora de duplicar as camadas, porque as alterações elas são refletidas para todas as camadas que estão duplicadas. Então, nós vamos selecionar aqui a janela de propriedades, né? Nós vamos escolher o estilo categorizado. O categorizado é um estilo onde você pode categorizar as suas feições através de um campo, né, da sua tabela de atributo. Por exemplo, o campo região. Então, se você escolher a coluna região para categorizar o seu mapa, né, os símbolos vão ter para cada região vão ter uma cor específica ou um formato específico. Você pode escolher aqui uma tabela de cores, né, um degradê ou cores aleatórias, e você pode classificar a sua camada de acordo com essas classes, né, com essas regiões que você selecionou. Provavelmente esse último item aqui que está em branco deve ser alguma região que tem o campo, né, o campo região, alguma feição que tem o campo região igual a null, que seria o vazio, o nulo, né? Isso aqui você pode excluir. E aí, se você der um OK, você tem um mapa categorizado por região.
Agora eu vou duplicar novamente a camada de municípios. Então vou desligar essas regiões e o município eu vou duplicar. E essa cópia eu vou renomear como esperança de vida. Nesta camada nós vamos montar um mapa no estilo graduado. Então nós vamos escolher uma coluna, que é a coluna de expectativa de vida, né, de esperança de vida, que tem vários valores reais, né? Não é que nem a coluna de região, que são apenas 5 valores distintos. Esperança de vida são muitos valores. Eu vou agrupar esses valores em 4 classes. E vou escolher um estilo de cor que eu queira, um degradê, alguma coisa assim, né? E vou pedir para classificar as minhas informações, utilizando aqui o modo que a gente chama de intervalo igual. Vamos dar um OK para vocês verem como fica. Então eu tenho aqui 4 classes que eu escolhi. Esse intervalo de 65.3 até 68.6, que é um intervalo de 3.3, né? É o mesmo intervalo dessas outras classes, né? As classes têm em torno aí de 3.3 de tamanho. Então aqui estão agrupadas as informações segundo essas 4 classes que eu defini. Em geral, na estatística, os profissionais preferem agrupar através de quantil, que é contagem igual. Ou seja, cada classe vai ter a mesma quantidade de feições em cada uma de suas classes. Então vamos ver como é que fica, né? Olha, ficou um pouquinho diferente. Vocês podem notar que o tamanho de cada uma das classes é um pouco diferente. Essa primeira classe é bem maior do que as demais, né? Mas a quantidade de feições de cada classe é igual. Então se você clicar aqui com o botão direito e pedir para mostrar contagem de feições, né? Olha, cada classe tem aproximadamente 1.300 feições, 1.370, 1.380, né? Enquanto naquela configuração anterior, que era de intervalo igual, né? Os intervalos são iguais, mas olha a diferença na quantidade de feições de cada classe, né? É bem diferente. Vamos agora duplicar novamente a camada de municípios. Eu vou desligar essa camada de esperança de vida. Vou duplicar municípios. Para renomear, posso apertar o F2 se eu quiser, né? E vou chamar essa camada de área. Então nós vamos fazer uma divisão dos municípios em relação à sua área. Então, municípios de áreas pequenas, de áreas médias e grandes. Para isso, eu vou utilizar um estilo que é o baseado em regra. Então, aqui eu vou escrever as minhas regras, né? Então, vou dar um duplo clique nessa primeira que já apareceu. E eu vou colocar aqui a minha regra. Vou utilizar esse botão com reticências aqui para ele me ajudar a escrever a regra. Então, vou pegar municípios, né? Municípios que têm área, segundo o levantamento que foi feito em 1997, né? Área inferior a 1.000 km². Como rótulo, como legenda, né? Eu vou colocar aqui pequena, para indicar que são áreas pequenas. E também posso colocar uma descrição para essa classe. Posso escolher uma cor. Então vamos colocar, por exemplo, um amarelo. E eu já tenho aqui a minha primeira classe, né? A minha primeira regra. Agora eu vou adicionar uma segunda regra. Nessa segunda regra, eu vou colocar áreas que são maior ou igual a 1.000 e
menor ou igual a 10.000. Vou considerar como área média. Municípios de área média. E vou escolher uma cor. Pode ser esse laranja. E ok, criei a minha segunda regra. Agora eu vou criar mais uma. São os municípios com área maior do que 10.000. Considero isso como área grande. E vou escolher uma cor adequada, né? Vamos escolher uma cor vermelha, por exemplo. E eu tenho aqui a minha terceira regra. Para ficar melhor, eu vou ordenar essas regras aqui, vou puxar essa daqui para baixo, né? Aí fica na ordem pequena, média e grande, que é a ordem que vai aparecer na legenda. Ok. Então aqui estão os municípios brasileiros, né? Agrupados de acordo com a sua área territorial, né? Áreas pequenas, médias e grandes. Uma coisa importante que eu ia acabando esquecendo de falar, né? É que nessa tela de estilos existem opções de salvar e carregar estilos. Então, se de repente você quer transferir estilos de uma camada para outra, né, você pode salvar esses estilos num determinado arquivo e depois restaurar, carregar esse estilo numa outra camada. Então, essas opções às vezes são bastante úteis. No arquivo PDF que está disponível no site do LabGel, você encontra a definição desses mapas temáticos que nós acabamos de ver, os exemplos, né, que a gente acabou de fazer também. Está tudo bem detalhado para você tentar reproduzir esses exemplos para treinar, né? E mais adiante você encontra dois exercícios. O exercício utilizando o projeto Brasil completo, né? E o primeiro item, por exemplo, é uma configuração do tipo símbolo simples, né? Do estilo símbolo simples, onde você vai mudar a cor de preenchimento das feições para vermelho, você vai mudar a cor da borda para azul. Então aqui todas as feições são vermelhas com borda azul. A borda não é uma linha reta, é uma linha tracejada, né? Com espessura 0,2, e existe uma certa transparência aí de 20% nas feições, ou seja, se você tiver sobreposição de outras camadas, né, as camadas que estão por baixo vão ficar parcialmente visíveis com essa transparência de 20%. No item número 2, nós vamos criar uma região, utilizando um filtro, né, nós vamos criar um mapa apenas com os municípios da região metropolitana de São Paulo, e nós vamos fazer um estilo categorizado utilizando a coluna área. Vai ficar mais ou menos nesse formato. Depois nós vamos fazer quase a mesma coisa, né? Nós vamos utilizar a região metropolitana de São Paulo, mas nós vamos criar um mapa temático com a coluna população. Então fica mais ou menos assim. Em seguida, um mapa temático com a expectativa de vida no Brasil. E aqui uma dica muito boa, né? Os mapas que a gente vê em jornais, revistas, na internet, muitas vezes eles não utilizam a borda das feições para dar a sensação de continuidade entre uma feição e outra, né? Então esse mapa aqui da direita ele não tem borda nas feições, e esse daqui tem a borda tradicional preta. Depois aqui mais um mapa temático do tipo graduado, com 6 classes no modo quantil, mostrando a área dos municípios da região Nordeste. Aqui um mapa um pouquinho diferente do que a gente viu, né? Nós vamos criar um filtro apenas com os municípios do estado de São Paulo, na camada localidades, né?
e nós vamos criar um mapa temático com as cidades, as vilas e as áreas urbanas isoladas, né? Então nós vamos criar 3 categorias. Aliás, nós vamos, entre as categorias já existentes, né, nós vamos eliminar, nós vamos excluir algumas e deixar apenas cidade, AUI e vila. E nós vamos mudar os símbolos, né, e vamos gerar um mapa mais ou menos nesse estilo aqui. Esse é um mapa bem interessante, é bem diferente dos demais que a gente fez. Aqui um mapa de classificação das rodovias, né? Rodovias que estão duplicadas, em duplicação, em pavimentação e assim por diante. Aqui um mapa de população da região sul. Aqui um mapa temático, onde as regiões brasileiras, né, foram criadas a partir da dissolução das feições. Então nós dissolvemos os municípios segundo o campo região, né, e obtivemos esse mapa com apenas 5 feições. E aqui fizemos a mesma coisa com os estados. Então nós dissolvemos os municípios de acordo com o campo UF, né, o nome UF. Depois temos o exercício 2, que é do projeto Brasília. Esse primeiro item aqui é só para você mudar a transparência da camada de quadras. Depois, categorizar as quadras de Brasília segundo a asa, né, colocando a asa norte em amarelo e a asa sul em vermelho. Depois um mapa temático categorizado segundo a coluna uso, então o uso das quadras. Um outro mapa graduado de acordo com o número de imóveis, né? Nós dividimos em 6 classes e modo intervalo igual. Ficou um pouquinho estranho esse mapa, de repente o modo quantil talvez ficasse melhor, né? Como no caso aqui da população, que foi feito com o modo quantil, mapa graduado com o modo quantil. Aqui um mapa baseado em regra, né, com a renda de cada uma das quadras de Brasília, dividido em 3 classes, né, inferior a 10 mil, entre 10 mil e 100 mil, e superior a 100 mil. Então aqui nós temos as regras. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.